Fala galera da Informetal, vídeo de hoje, os 5 shows lendários que aconteceram aqui no Brasil. Bora saber mais um pouquinho? Roda a vinheta. Mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar de 5 shows lendários que aconteceram no nosso país. É bom dizer que não é uma lista de público ou uma lista referente a outros números, né, de público, de venda de ingresso. São simplesmente 5 shows que marcaram, né, muito, né, a história do rock no Brasil e que resolvi colocar aqui para vocês. Então, aqui quem fala é o Leo Metaller e vamos para o número 5 dessa lista. O número 5 dessa lista é o show do Queen de 1985 no Rock in Rio. O Queen já havia tocado no Brasil em 1981, era para ter tocado no Rio de Janeiro, mas devido a uma questão com o Brizola na época, não foi permitido que o Queen tocasse no Rio de Janeiro. E eles fizeram apenas o show em São Paulo, no Morumbi. Foram 2 noites no Morumbi em 1981. Já esse show de 1985, o Queen tocou com outras bandas, né? Outras bandas bem famosas de rock, como o Ozzy, né? O Iron Maiden, Scorpions, entre outros. Mas especialmente esse show do Queen ficou muito marcado por ser um show que entrou para a história do rock. E até hoje é lembrado pela banda como está entre os 3 melhores shows do Queen de todos os tempos. Então a banda considera muito esse Rock in Rio de 1985, considera bastante o Live Aid do mesmo ano, que também em julho, né, no dia 13 de julho eles tocaram no show do Live Aid, um show bem curto, com as músicas, né, cortadas um pedacinho ali, foi um show bem curto, mas que fez assim um sucesso estrondoso. E o último show, né, o último grande show do dia 12 de julho de 1986, gravado em Wembley. Então, para o Queen, para a própria banda, né, esse show do Brasil, o Live Aid e o Wembley foram as maiores apresentações que eles fizeram de todos os tempos. O show aqui no Brasil aconteceu em 2 datas, no dia 11 e no dia 18 de janeiro de 1985. E teve um público estimado, aí é sempre muito difícil, né, a gente dizer o público exato, mesmo quando o show é pago. Então a gente pode colocar aí que teve entre 250 a 300 mil pessoas. O show, ele é marcado por aquele momento em que o Freddie Mercury canta, né, Love of My Life com o pessoal e todo mundo repete ali em uníssono. Então foi uma apresentação muito importante e que até hoje as pessoas lembram. Então, o 5º lugar dessa lista, o show do Queen no Rock in Rio 1 de 1985, um showzaço. Eu tenho ele DVD, recomendo, quem não assistiu ainda assista, porque é um showzaço, é um show que não tem como a gente deixar de fora, né? 4º lugar da lista. O 4º lugar da lista é o show que teve o maior público no Brasil até hoje. Mas eu coloquei por nível de importância, né? Então, o 4º show da lista é o show do Rod Stewart, no Rio de Janeiro, que levou aí cerca de aproximadamente 3,5 milhões de pessoas, né? Então é show para muita gente mesmo. Esse show foi realizado no dia 31 de dezembro de 94. Então, da passagem, né, do ano de 94 para 95, na festa do Réveillon, foi uma grande festa em Copacabana, né, com fogos, com muita gente. O pessoal até disse que desses 3,5 milhões, 2 milhões eram mulheres, né, porque o público que gosta bastante do Rod Stewart. E ele fez um show memorável que não tinha como não entrar, né, nessa lista, né? Então, o 4º lugar dessa lista, Rod Stewart, nesse show de 1994 no Rio de Janeiro. O terceiro lugar da lista fica por conta dos norte-americanos do Guns N' Roses, show de 2001 do Rock in Rio 3, um show que estava sendo muito esperado pelos fãs. Primeiro porque o Guns N' Roses, né, tinha separado, teve aquela briga toda do Slash com o Axl, a banda ficou muito tempo, né, sem tocar. De repente o Axl resolve juntar
uma rapaziada, vários músicos novos, e resolve voltar com Guns N' Roses. Então esse show era muito esperado. Tinha pessoas, inclusive, que até acreditavam que esse show não iria acontecer. Eu lembro que eu fiquei até madrugada lá esperando o show, e quando ele entrou no palco, subiu aquele poeirão, né, que o pessoal tava esperando, já entrou com tudo, e foi um show muito marcante. Esse show aconteceu no dia 14 de janeiro de 2001, né, no Rock in Rio. Estima-se que o público era de 240 mil pessoas. É gente pra caramba, né? O Axl apareceu bem diferente, né, de como as pessoas estavam acostumadas a ver ele, né? Todo malhado, tudo, era o cara que as menininhas do rock adoravam, né? Ele apareceu bem gordo nesse show, mas com muita energia, né? Então ele junto do Buckethead na guitarra, a outra guitarra ocupada pelo Robert Fink, né, do Nine Inch Nails, que ele tinha até um visual meio gótico assim. Você imagina um visual gótico naquele calor do Rio de Janeiro, né? No baixo, Tom Stinton, né, um punk, né, bem estilão punk, da banda The Replacements. Na bateria, Brian Mantia, da banda grunge experimental Primus. E também a gente tinha um cara já mais conhecido do Guns N' Roses, mais conhecido do público do Guns N' Roses, que era o Dizzy, né? Ou como o Axl fala, Mr. Dizzy Fokker Reed, né? Então o Dizzy também estava nesse show nos teclados. O show teve um momento marcante quando o Axl apresentou, né, uma mulher brasileira, a Beta Le Bass, que cuidou dele por um bom tempo, acho que até hoje cuida como se fosse um filho, né? Trabalha para ele há mais de 30 anos, e ele considera ela como uma mãe. Então ele chamou ela no palco, quebrando meio que o protocolo, falou algumas coisas para ela se emocionou, ela também falou algumas coisas, e foi um momento aí que os fãs gostaram bastante. Uma música que eu destaco muito desse show, para mim a melhor de todo o show, é Live and Let Die, né, que é a música do Paul McCartney, né, que o Guns N' Roses fez a sua versão, e nesse show, para mim, a melhor versão dessa música de todos os tempos que o Guns N' Roses fez. Parece que assim, o Rock in Rio vai vir abaixo quando ele resolve tocar essa música. Se você não assistiu o show, procura no YouTube ou vê o DVD, você não vai se arrepender de ver esse sonsaço. Então, terceiro lugar da lista, Guns N' Roses, show de 2001 do Rock in Rio 3. No dia 19 de janeiro de 2001, ou seja, mesmo ano do show do Guns N' Roses, um outro show lendário, Iron Maiden, show do Iron Maiden, com Bruce Dickinson e companhia, tocando no dia 19 de janeiro de 2001. Esse show estava sendo muito esperado pelos fãs. O show começou extremamente tarde. Teve uns amigos meus que foram. Eles falaram que o show começou por volta da 1 da manhã, uma coisa assim, 1h30 da manhã. O pessoal já estava bem cansado. Mas quando a Iron Maiden sobe no palco, é muito difícil você ficar indiferente a um show dessa qualidade, desse tamanho. O Iron Maiden, para quem já foi no show, eu já fui em 2 shows deles, você fecha os olhos e fica só ouvindo, parece que os caras estão tocando um CD de tão perfeito que é. As entradas, as saídas, é tudo muito bem feito, né? 3 guitarristas, Yannick Gers, Adrian Smith, Dave Murray, mais o baterista, o Steve Harris no baixo, né? E o Bruce Dickinson comandando toda essa galera. Foi um showzaço. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti esse show, que eu tenho o DVD, e é um show muito legal. Tanto é que, para quem tem o DVD, mostra eles chegando de helicóptero, assim, mostrando assim, toda aquela galera esperando o Rock in Rio, e eles descendo do helicóptero. É um show assim fantástico. E o Iron Maiden, assim como o Queen, também considera esse show como um dos maiores shows de toda a sua história. Foi um show perfeito. Era a época mais ou menos ali da turnê do Brave New World. Eles tocaram vários clássicos, tocaram também Brave New World, entre outras músicas que naquele momento eram músicas novas, mas assim, não tinha como deixar de tocar os clássicos, Iron Maiden, entre outras músicas. Fear of the Dark foi o grande momento em que o Bruce Dickinson pega o carrinho da câmera e vai acompanhando a câmera, gritando Fear of the Dark, o pessoal acompanhando ele. Ou seja, é um show marcante, tanto para quem foi, principalmente para quem foi, né, e viu isso ao vivo, quanto para quem assistiu de casa também naquele momento. Uma parte lamentável é a transmissão da Globo, né, porque ela cortou algumas músicas, acho que por questão de direitos, colocaram o Márcio Garcia falando o nome dos músicos totalmente errado, e isso realmente
irritou um pouco. Uma outra coisa legal desse show, a câmera toda hora ficava ali no Nico McBrain, mostrando ali ele da bateria e mostrando o pessoal atrás do palco, depois de frente, assim, câmeras de tudo quanto é lado. É um show assim realmente marcante. Então, no segundo lugar dessa lista, Iron Maiden 2001 do Rock in Rio 3. O primeiro show da lista é os Rolling Stones em Copacabana, show que esse que vos fala estava lá para conferir. Show da turnê A Bigger Bang World Tour, uma das mais lucrativas turnês dos Stones. Show no dia 18 de fevereiro de 2006. Existe uma grande confusão referente ao número de pessoas que foi nesse show. Como o show era gratuito, tinha gente em tudo quanto é lugar. Então eu estava de frente para o show, de frente para o palco. Do meu lado direito eu tinha o Copacabana Palace, com os artistas da Globo lá, os VIP, todo mundo assistindo o show. Do outro lado, do lado esquerdo, o pessoal dentro d'água, assistindo o show do Rolling Stones dentro d'água, né? As ondas do mar vindo e o pessoal lá com as calças dentro d'água e assistindo o show. Então é muito difícil contar. Então existe uma estimativa feita, né, pela polícia e pelas pessoas que analisaram ali o público, que o show teve um público de 1,5 milhão de pessoas. Já outros meios que eu acessei cravam que o show teve 2 milhões de pessoas. Mesmo se for 2 milhões de pessoas, não é o maior show da história do Brasil. O maior show da história do Brasil é o do Rod Stewart, que eu já falei nesse vídeo, que teve aí estimado 3 milhões e meio de pessoas. Então assim, a gente pensa que no Brasil aconteceram shows grandes, né? Um do Rod Stewart de 3,5 milhões e esse do Rolling Stones de 2 milhões de pessoas são shows, né, bem grandes. Só para a gente ter uma ideia, o show em Moscou do Metallica, que teve Metallica, Pantera, que é um show lendário também, estimam ali entre 1,5 a 1,8 milhões de pessoas. Então esses shows realmente foram bem grandes. Para falar desse show do Rolling Stones, o que eu tenho para falar? É um show na praia. Eles estenderam o palco numa esteira. Então tem um momento que ele chegou bem perto da gente. Eu fiquei bem perto do finalzinho dessa esteira. Depois eles recolheram essa esteira. O show foi bem grande, teve 2 horas. A Globo passou o show e vários sucessos, né? Eu fiquei triste porque não tocaram algumas músicas que eu gosto, mas por outro lado tocaram outras que eu gosto bastante. E Satisfaction, obviamente, era uma das minhas que eu mais estava esperando. Teria uma noção rapidinha de algumas músicas que tocou. Eles abriram um show com Jump Jack Flash. Depois, It's Only Rock and Roll, But I Like It. You Got Me Rock, Tumble Dice, Oh No, Not You Again, Wild Horses, Rain Fall Down, Midnight Ramble, Nighttime is Right Time, This Place is Empty, Happy, Miss You. Isso já no Bis, né? Halt Justice, Get Off of My Cloud, Honk Tonk Woman. Depois a 16ª música, Sympathy for the Devil. 17, Start Me Up. A 18, Brown Sugar. E no final, a 19ª música, You Can Always Get What You Want. E a 20ª, I Can't Get No Satisfaction. Um showzaço. Então assim, é um show que não, realmente a gente não tem como deixar fora de uma lista com 5 shows lendários do Brasil. Obviamente, o Brasil teve outros shows, né, inesquecíveis, né? Teve show do AC/DC, teve Monsters of Rock, teve Paul McCartney, apesar de não ser rock, mas teve os shows do Michael Jackson, que sempre foram muito badalados, show da Madonna, entre outros shows. Mas aqui eu procurei falar especificamente de artistas de rock e como não dava para fazer até dava para fazer um top list maior, mas para o vídeo não ficar muito comprido, eu resolvi fazer um top 5 aí com apenas 5 shows. Bom pessoal, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e se você não tá legal, vem pro The Informetal. Valeu galera!